Fala aí, galera. Estou no meio dessa produçãozinha aqui. Eu vou fazer um vídeo aí para vocês explicando como é que funciona esse tipo de fitagem aqui. Isso aqui é uma porta, tá? É uma porta ela é uma porta ripada e vazada. Ela foi feita com usinagem, ela foi feita diretamente na router. Ela sai assim da máquina, tá vendo? Ela, ela já fica com os cortes certinhos, só que ela fica essa parte amadeirada no meio dela. Tem a melanina em cima, mas a parte interna dela vai ficar amadeirada. Então, para não ficar esse acabamento amadeirado, a gente trabalha com a fita de borda. Lembrando que esse vídeo ele não é para explicar como é a aplicação da fita de borda, e sim as nuances e detalhes para esse tipo de colagem. Eu não vou entrar em detalhes de quantidade de cola, tipo de cola, eu não vou dar esse tipo de detalhe. O detalhe aqui vai ser esse tipo de acabamento. Como é que eu faço para colocar a fita de borda aqui dentro? Você deve estar pensando, porra, por que ele está explicando esse tipo de coisa, uma coisa tão óbvia, é só pegar... Não é bem assim. Esse tipo de coisa a gente só descobre quando começa a fazer esse tipo de trabalho. Porque o espaço é pequeno, tem alguns detalhes que, se não tiver atenção aqui no cantinho, você pode perder a fita, no caso, né? Você pode perder o material e ter que refazer, aí refaz todo o processo, né? Aplicação de cola, cortar a fita e tudo mais. Então, eu vou fazer essa daqui e vou explicando no processo, beleza? Essa fita, ela já está com a cola passada, tá? Tanto a fita quanto o material. Eu estou usando aqui cola de contato. E um detalhe que pouca gente se atenta na hora de fazer esse tipo de trabalho é nos encontros da fita. Quando a gente trabalha com uma fita assim emendada, no caso aqui eu vou fazer uma fita inteira para toda a volta da peça. Então ela vai ter uma emenda só. Então o que eu gosto de fazer? Esse é um trabalho que eu faço, não sei se isso é padrão, mas eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu pego a porta, eu escolho o lado que ela vai ficar para cima e eu trabalho com essa emenda no topo. Quanto mais fora da linha do olhar, melhor. Então, nesse caso aqui, eu estou trabalhando com a emenda todas elas, nesse canto, no caso aqui o canto direito, e em todos os espaços. Ok? Vou começar aqui. E aqui tem um detalhe. Aqui achar o seu jeito aí, eu gosto de fazer dessa forma. Posiciona ela aqui, ó. Posiciona aqui com todo cuidado. E ela tem que entrar alinhada a peça. Eu tenho que tomar esse cuidado de não deixar ela muito inclinada para um lado e muito inclinada para o outro. Aplicando a fita no entorno da peça, ela vai acompanhar uma linha de movimento. Se essa linha já começa errada, ela vai terminar errada. Então aqui a gente trabalha o seguinte, tomando bastante cuidado. Uma coisa que eu gosto de fazer é pegar a fita e usar os dedos como gabarito. Eu seguro a fita e conforme eu seguro a fita, eu seguro o MDF junto. Eu seguro a peça e seguro a fita e seguro a peça com o mesmo movimento. E aí eu tenho certeza que a peça está alinhada, a fita borda está alinhada à peça. Essa parte aqui é que eu vejo. Eu vejo, que eu digo, é que eu já trabalhei com algumas pessoas e eu não vejo as pessoas se atentando a esse detalhe. Quando você aplicar a fita, você pode usar uma chave de fenda, chave Phillips, ela só tem que ter o mesmo ângulo do corte. Ela tem que ter o mesmo ângulo, ela não pode ser nem muito grossa, mais fina ela pode ser, mas mais grossa do que a fresa que foi usada para fazer o corte, não é legal, porque você não vai conseguir zerar aquele cantinho. Como é que eu faço? Isso é uma regra, tá? Deixando bem claro aqui para os especialistas, né? Até porque tem muita gente aí que tem muito mais tempo que eu no ramo. Isso aqui é uma forma que eu encontrei que dá certo, então eu estou passando aí que tem gente que provavelmente não sabe. Aqui o lance é o seguinte, você estica a peça, a fita, no contrário da direção que você está empregando aqui, e com a chave de fenda você vai forçar isso aqui, ó. Você vai forçar a fita, fazendo com que ela encoste o máximo possível nas bordas. Aí beleza, você encostou ali, encostou na outra. Aí você vai fazer esse movimento de fricção aqui, ó, até ela ficar totalmente zeradinha aqui, ó. Ela está zerada aqui. Embaixo ela também está zerada. Então aqui eu venho aqui e agora eu vou aplicar ela do outro lado, a mesma coisa. Eu estico ela aqui, ó, o máximo que eu posso.
e vou encostar ela lá do outro lado. Encostei ela. Encostei. Beleza. Aqui, ó. Aqui eu já dou uma forçada aqui para ela travar. Isso é uma cola de contato. Então, no contato de uma peça, da fita borda com a peça, ela cola instantaneamente. E aqui é o mesmo processo. Eu tenho que tentar deixar o mais alinhado possível. Alinhado. Aí, como eu falei, eu uso o dedo fazendo uma pinça. Aí eu seguro a fita borda e seguro o MDF. Aí aqui tem que ter bastante atenção, porque esse finalzinho aqui é bem chatinho. Eu tenho que manter ela alinhada aqui e ao mesmo tempo fazer essa volta aqui agora. Aí eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá do outro lado. Posto ela aqui. Aí eu estico ela aqui, ó, o máximo que eu puder. E vou levando ela até encostar os dois lados. Encostei o lado de cá, em cima, né? E encostei embaixo. Aí aqui eu vou levando ela. Ó, levei ela aqui até o final. E vou fazer o mesmo movimento. Eu estico ela com essa mão aqui eu estico a fita de borda. E essa outra aqui eu vou fazer um movimento até ela zerar aqui, ó. Aí esse meio do caminho aqui ele tem que estar totalmente fixado quando eu vou para esse lado de cá. Porque senão quando eu puxar ela aqui, ela vai puxar o outro lado, que a gente já deu o acabamento, beleza? Aí esse finalzinho aqui é o seguinte, eu não vou pressionar ela aqui agora. O que eu vou fazer? Vou pegar o estilete e eu tenho aqui a direção que eu quero, da minha fita do acabamento que eu estou fazendo. A fita ela tá uma por cima da outra. Ó, uma em cima da outra. O que eu vou fazer? Eu vou escolher o posicionamento que ela está ali e eu vou cortar as duas ao mesmo tempo. Eu vou fazer isso aqui agora. Eu escolho ela aqui, posiciono ela na direção que eu quero e eu corto as duas fitas. Tanto a que eu iniciei, quanto a que eu acabei agora de chegar aqui. Aí beleza. Cortei. Então aqui que eu cortei as duas. Eu vou tomar bastante cuidado para não danificar o MDF. Aí o que eu faço agora? Esse iniciozinho aqui, eu não aperto ele com força. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar logo no começo. Eu não pressiono esse início. Esse início ele fica solto, basicamente. Eu começo a prender ela depois. Mas esse iniciozinho aqui ele tem que ficar solto. Uma coisa que pode ser feita também é pegar um pedacinho de fita de borda, sem cola, e você coloca aqui embaixo para fazer essa união sem colar nada, que aí a cola fica 100%. E o acabamento também. Aí o que eu faço agora? Agora eu afasto a fita de borda que eu acabei de chegar até ela aqui e retiro a fita borda antiga que estava aqui embaixo. Estou usando aqui um alicate para retirar essa parte de baixo. Ela está um pouco colada, não está 100% colada. E aí assim eu consigo uma união perfeita. Como eu corto as duas uma em cima da outra e retiro uma das partes, ela fica fechada no mesmo canto. Eu vou trazer a câmera aqui mais para perto para vocês verem. Eu vou dar esse acabamento aqui. Aí aqui é o seguinte, como eu já finalizei ela aqui, eu posso vir fazendo esse pressionamento aqui da fita. Quando ela estiver fazendo barulho, estalando, significa que está saindo bolha de dentro dela. Então, o ideal é pressionar ela até ela sair essas bolhazinhas. Ó, ainda tá. Pressionei tudo aqui. O que eu gosto de fazer é limpar essa fita aqui para ela ficar bem acabada. Aqui bem limpo. Eu fiz aqui toda essa preparação aqui da fita, né? Então ela é bem forte. E o ideal é que essa chave de fenda que a pessoa vai usar, o ideal é ela ser polida, tá? Porque se ela for, sei lá, se ela estiver enferrujada ou ela estiver pintada, alguma coisa assim, ela vai manchar a fita de borda. Então o ideal é ela ser polida. Aí beleza.
limpei bem aqui, aí eu venho e faço o refil da fita de borda. Esse refil eu faço como se eu estivesse fazendo uma fita normal, na lateral. Eu tenho que ter alguns cuidados, é claro, para não machucar a peça. Você está fazendo um ângulo muito chatinho, né? Mas no geral é basicamente isso. Fez o acabamento com a espátula, aí vem com a lima. Aqui na lima, a gente faz esse acabamento mais delicado. Lembrando que a lima não é qualquer MDF que a gente pode fazer esse tipo de trabalho. Tem um MDF mate ou, sei lá, um high gloss, alguma coisa assim, o ideal é trabalhar com algum outro tipo de material. Pode ser um couro. O couro funciona muito bem também, esse tipo de coisa. Ele pode fazer o direto com couro. Mas eu gosto de fazer, como esse é um material mais resistente, assim, eu faço com a lima. E dá um acabamento muito bom. O acabamento fica bem certinho. Aqui eu tiro o excesso de cola. Ficou. Aqui, vou fazer a câmera aqui mais para perto para vocês verem um detalhe que é muito importante. Aqui, ó, onde eu fiz, por mais que eu tivesse pressionado bem ela ficou ainda um pouquinho. Na hora que eu puxei aqui, ó, tá vendo? Aí ela ficou esse abertinho aqui. Aí o que que eu faço para resolver isso? Eu trabalho com um soprador térmico, e, e eu faço esse molde dela novamente. Mas essas aqui, ó, o acabamento ficou zeradinho, tá vendo? Certinho, certinho. Aqui, o couro, ele faz um ótimo trabalho aqui, ó. Ela ela bem, quase imperceptível a fita. Esse soprador você tem que ter bastante cuidado, porque essa fita de borda ela é de PVC. O PVC, ele retrai com calor. Então, não é muito legal fazer esse tipo de acabamento com o soprador. Eu não gosto muito de usar o soprador para isso. Mas eu uso mais só como último recurso. Porque às vezes a gente acha que não tem como resolver, mas sim, tem. O soprador ele resolve perfeitamente esses problemas. Assim que eu finalizar essa porta, eu vou fazer um vídeo mostrando cada detalhe dela. Basicamente é isso aí, galera, ó. Portinha finalizada. Esse é o acabamento que eu estava falando. Ela fica toda fechadinha. A gente trabalha algumas vezes, dependendo do projeto, eu utilizo ela sem a fita borda. Por exemplo, quando é um amadeirado claro, ele fica mais próximo da cor do MDF, a gente trabalha com ela sem a fita borda. Ou durante o projeto, a gente fala com o cliente, pergunta se é interessante para ele trabalhar dessa forma, porque isso aqui é uma mão de obra a mais, então isso faz diferença no orçamento também, esse tipo de trabalho. Então isso tem que ser conversado antes com o seu cliente, para ele entender os prós e contras dessa fita de borda. Claro que ela vai trazer uma proteção extra para esse material, ela vai trazer um acabamento também para esse material, mas pode ser feito de outras formas, como tinta, verniz, que a gente consegue um bom acabamento e também
um, de repente um custo mais acessível para o cliente, dependendo do seu cliente. Então é isso aí, galera. Segue aí para mais. Eu vou estar postando mais vídeos sobre curiosidades, coisas que eu acho pertinentes dentro da marcenaria, coisas de rotina, ideias, possibilidades que eu acho interessante que eu vou estar postando no canal aí para trazer conhecimento e trocar aí com a galera também. Que eu acredito que conhecimento nunca é demais. E é isso aí, galera. Valeu, fui!